Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a luz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos, possa nos abençoar nessa noite, que possamos ter o entendimento do que aqui será ministrado pela nossa irmã. Hoje trazemos a nossa irmã Marta, do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, com o tema A Lei de Amor. Vamos agora para a nossa prece, vamos nos harmonizar, elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos a oportunidade de aqui estar mais uma vez em tua casa, que com tanto carinho, com tanto cuidado, abres as portas para nós, eternos pedintes que somos, para que aqui possamos hoje contemplar um pouco dessa maravilha que é a boa nova do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Que esse entendimento, que esses ensinamentos, que essa busca possa nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva, muitas vezes tão difícil e tão árdua, mas que através dessa doutrina maravilhosa se torna tão leve e tão suave com o entendimento daquilo que muitas vezes nos aflige. Que o nosso querido Mestre Jesus, que os nossos mentores espirituais possam abençoar essa nossa casa, e a todos que aqui vieram buscar possam sair com o que buscam de acordo com a sua necessidade e com o merecimento de cada um. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre. E assim seja. Passo agora a palavra para a nossa querida irmã. Que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, hoje, agora e sempre, derramando os fluidos benéficos e salutares sobre todos aqueles que adentram esta casa de oração, de trabalho e de estudo. Que Deus os abençoe. Nós fomos convidados na noite de hoje a tratar de um assunto que vamos chamar que seja muito delicado para todos nós, tanto encarnados como desencarnados. Por que não? Porque temos o dever, o cumprimento das leis divinas através da lei maior que se chama a lei de amor. Como entender a lei de amor diante de um mundo, diante das pessoas, vamos dizer assim, das criaturas de Deus, que cometem, como todos nós, tantos equívocos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos adverte que quantos grilhões de anos negamos a esta porta, a porta que nós adentramos, a casa espírita, o Espiritismo, que nos consola, que nos esclarece. Para entendermos a lei de amor, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos estudar na noite de hoje os itens 8, 9 e 10 das instruções dos Espíritos, que vão trazer a lume para o esclarecimento de todos nós através desses espíritos, Lázaro, Fénelon e Sansão. Lázaro, vamos ver o que é que Lázaro nos traz. A sua definição: o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos.
mais adiante a gente vai esclarecer. Quanto mais avançado e corrompido, só temos, eu que acrescentei o temos, porque estamos inclusos nesse meio, só temos as sensações. Quando instruído e depurado, tem os sentimentos. Mais adiante, nós vamos verificar algumas definições, algumas colocações e que a nossa querida Joana de Ângeles nos traz. Vejamos. Os instintos primários. Ora, Lázaro nos trouxe que toda a origem desses nossos sentimentos, dos nossos instintos, esse é o primeiro, ele tem a sua origem e mantém o indivíduo na furna dos mecanismos conflitismos, sem coragem de sair da sombra, como todos nós, né? Eu me lembrei aqui o homem da caverna, aonde ele ali se enclausura e, por tanto sofrimento, em buscar a luz. Quantos de nós, né, ficamos numa sombra sem ter condições nem mesmo de sair, porque fechamos como uma ostra. Então a nossa área de sentimento, ela fica fechada para tudo e todos. Até mesmo a descrença nos cai. Então, sem coragem de sair da sombra para vir fora da caverna, porque todos nós, quando vemos uma fresta, não é isso, de luz, sempre buscamos essa luz. E aonde é que está essa luz? Aonde é que vamos buscar essa luz? Onde se oculta e tem uma visão defeituosa da realidade. A Joana nos traz isso porque a nossa visão no mundo, nós vemos sempre de uma maneira confusa, difusa, mediante os nossos grosseiros pensamentos. Então, esses instintos, em sua origem, todos nós, alguns, né, nós vamos ver que já tem um avanço em sua evolução, mas outros, em grande maioria, nessa busca incessante do ter, sem se preocupar com ser, então se preocupa mais com comer, beber. Nós poderíamos colocar ali o vestir, a preocupação, fazer sexo e dormir. É como uma sentença. É uma sentença que seguimos sem preocupar-se de si mesmo. As sensações. Vamos ver o que Joana nos traz. Ela diz o seguinte, que as sensações resultam das informações que se exteriorizam através dos órgãos dos sentidos. Desde, né, a escola, né, nós aprendemos apenas 5 sentidos, mas na realidade são 22, salvo engano, ou 26, perdão, são 26 na realidade. Mas aprendemos na escola são 5 sentidos, sendo tudo aquilo que é percebido de maneira física. Veja aqui, tanto os instintos primários, como também as sensações, estamos presos a algo, nos faz ficar preso à matéria. E essas sensações, elas estão ligadas ao prazer. Diante da nossa infantilidade, vejamos um caso. Geralmente, pensamos que a nossa felicidade é daqui, da terra. Ora, precisamos realmente nos dispor de algum tempo para caminharmos, para desfrutar de uma árvore, passar por debaixo de uma árvore frondosa. Então, isso tudo nos liga a Deus. Tudo isso nos liga à divindade. Mas o prazer
que nos leva a uma dor. Veja ali. Prazer é igual felicidade vezes dor, porque esse prazer, ele é momentâneo. Quando a gente desfruta de algo que nos traz uma consequência pior para o nosso organismo. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano. Todos nós possuímos o sentimento de conhecer, compreender, de sentir, compartilhar as emoções, ou seja, compartilhar as emoções com outrem, que vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Emoções, sentimentos diversos. Então, aqui é um grifo nosso, nós colocamos em vermelho, que é a raiva, a inveja, o ódio, o medo, o desejo de vingança, que muitas vezes o outro nos ofende, então eu quero de imediato me vingar do nosso irmão, não esperando nem sequer que ele me diga algo que eu possa, pelo menos, refletir naquele momento. Mas aí eu vou desejar a ele coisas piores. E tudo que eu tenho, esses sentimentos de inveja, de ódio, de medo, desejo de vingança, raiva, tudo isso vem em confronto com o meu organismo, com as nossas células vitais, gerando em nós doenças intermináveis que se propagam. É igual ao orgulho. Todos esses sentimentos que estão em vermelho é igual ao orgulho, porque nós enxergamos só a si mesmo. Então está nos instintos primários, esse orgulho. Vezes, nós colocamos um vezes ali, porque nós temos, em primeiro lugar, uma sequência que nos defronta com o orgulho, mas nós temos o entendimento, a razão de que a harmonia, a autoaceitação, quando eu aceito quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, por que eu vim a esta casa de oração de trabalho, qual o meu propósito de estarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O perdão, a fé e a caridade é igual ao amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse amor incondicional que temos que ter e procurar. Quando eu falei para vocês que é necessário dispormos de um tempo para caminhar e sentir a natureza. A natureza, ela nos convida a esse elo amoroso com o Pai, que nos criou para sermos felizes. Esse gráfico, ele vai fazer um resumo das definições anteriores. O homem, né? O homem ali é a espécie humana. Os instintos, como eu havia dito antes, né? A sua origem, a sobrevivência, o egoísmo. Que sobrevivência, né? Que até hoje nós vemos, temos conhecidos nossos que acordam, não ora, não se questiona, se vê a si próprio, levanta, vai para o trabalho, na sua preocupação, exatamente o que eu havia dito antes, do ter. Essa correria do ter nos envolve em uma venda
E esta venda não nos faz enxergar o outro como ele é e como eu sou. Todos os dias, ao levantarmos, o Cristo já nos convida para uma nova vida, para uma reflexão do que somos. Mas a nossa preocupação nos instintos, como eu falei antes, é na pura sobrevivência. Repetindo, do comer, do beber, de fazer sexo, dormir e não agradecer ao Criador por tudo. Então fica esse como um giro, esse ciclo vicioso de não pertencer à qualidade, a uma virtude que se chama amor. As sensações, como nós já lemos antes, eu vou ser breve, né? Nós temos esse critério de entender as sensações como avançado e corrompido, pela maneira da qual nós enxergamos quando elas são boas ou más. Um exemplo tão corriqueiro de todos nós, e estamos incluindo nas sensações. Às vezes, nós nos defrontamos com muita tristeza. E a tristeza, ela nos leva até mesmo a uma ingratidão. E eu não enxergo nem aqueles que estão no grupo familiar. Porque não é à toa, graças à reencarnação, que os nossos familiares estão ali para reaver os nossos débitos. Ali estão contidos no lar os espíritos antipáticos e os simpáticos. Aqueles que nos trazem mais trabalho é aquele que eu tenho que burilar aquela semente. É onde eu tenho que semear as boas ações, que são as sensações. Mas às vezes eu me sinto, e nós sentimos, azeda, como um limão. E essa sensação de azedume, o que vai trazer para todos nós? O afastamento de todos que convivem conosco. Mas os instintos e sensações, como Lázaro nos traz, são fases embrionárias, no sentido de que, quanto mais avançado e burilado, como o Oríveres, que ele pega a pedra bruta e ele trabalha até se tornar um anel. Como o oleiro, que pega o barro e dá à argila aquele movimento e faz com que surja um vaso novo. Um vaso onde nós vamos plantar, seja a semente do amor, seja a semente da dor. E ela tem que ser trabalhada. Não é fácil, queridos, amados, irmãos e irmãs. Mas é um trabalho com afinco e dedicação, é que podemos realmente alcançar o mandamento maior através dos nossos sentimentos, quando estamos mais instruídos e mais depurados. Leon Denis, para esse gráfico, quando eu falei ali mais instruído e depurado, ele tem um capítulo aqui, 25, onde ele traz 3 verbos no capítulo que se chama amor. Esses 3 verbos eu trouxe aqui para que possamos refletir tão somente
trazer em nossa consciência esse despertar. Porque esse germe do amor, ele está latente em nossa consciência, onde está também as leis divinas. Leon Denis nos traz, é curto, eu prefiro ler. Todo o poder da alma resume em 3 palavras, aonde eu as classifico como um verbo que todos nós conhecemos, que é o querer, o saber e o amar. É fácil para todos nós? Não é. Mas é o que Leon Denis nos traz. Que todo o poder da alma, repetindo, resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade. É o que vamos ver mais adiante na lição de hoje, na lição do amor, na lei de amor. Requer toda a atividade, seja ela qual for, dentro de uma instituição, dentro de um outro órgão. Nós podemos, aqui, alhures, acolá, executar uma atividade que nos chama para o bem. Certa feita, eu não me lembro o nome foi até um palestrante que estava contando, em que ele estava na sua residência e que surgira uma determinada pessoa, um homem por sinal, e que ele teve medo. Muitas vezes nós julgamos pela aparência, não é, meus queridos, amados irmãos e irmãs? Mas aquele rapaz trazia a lume um desejo insaciável da fome, não importando do que ele seja. E aquela família trouxe um prato de comida para ele e um filho em tenra idade. E eles se alimentaram. Alguns meses passaram, este mesmo cidadão que deu a ele o necessário para a sobrevivência do seu corpo físico, ao caminhar, se defrontou com um grupo de rapazes, desses que gostam de tomar, né, as coisas, os pertences do outro. Eu tenho sempre uma noção de quando eu tenho de falar dessas pessoas, porque foi até ali que o espírito dele alcançou. Mas que mais tarde, cedo ou tarde, todos nós temos essa centelha divina que se chama amor. Então, este rapaz que estava já num grupo para assaltar esta pessoa, ele disse, tocou no outro e disse: não faça mal a ele, porque ele saciou a minha fome e a do meu filho. Vejamos, então é isso que Denis nos traz, como também, quando estamos mais instruídos e depurados, podemos alcançar o mandamento maior através dos nossos sentimentos. Então, Denis diz que toda a energia para o alvo que se tem de atingir desenvolve a vontade e aprender a dirigi-la. Quanto ao saber, nós sabemos que precisamos nos instruir. Mas essa instrução que nós estamos falando, que o Denis nos traz e que a lição de hoje nos traz também, verbera um assunto que é o conhecimento do Espírito. Estamos encarnados, mas somos espíritos, criados simples, ignorantes. Uma oportunidade que Deus nos dá para podermos
compreender na sua essência o que estamos fazendo aqui. Eis a questão. Saber porque sem o estudo profundo das máximas do Cristo, eu que estou colocando esta palavra, sem o conhecimento das coisas, das leis, não as leis humanas, porque elas são imutáveis, são as leis divinas. Perdão. As leis humanas são mutáveis e as leis divinas são imutáveis. As leis dos homens, elas estão sempre alteradas. O pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar. Agora, no verbo amar, ele diz que, acima de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, sem a vontade, somos incompletos. Sem o amor, sem a vontade de dar aquele primeiro passo, a vontade de chegar a Edmilson e dizer a ele: como posso ajudar na campanha do quilo? A vontade de trabalhar nas atividades cria um sentimento que vocês não conseguem, até mesmo a pessoa que vos falam, definir. A lei de amor para conosco nos dá a razão. Veja que antes falamos que estávamos presos numa caverna, né? Isso Joana nos trouxe. A gente está sempre procurando uma fresta de sairmos do nosso labirinto diante das nossas dificuldades de sobrevivência, de trabalharmos. O que nos dá a razão? A faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Quando temos a razão do conhecimento, do saber, do querer, do amar, nós vamos entender muitas coisas, queridos, amados irmãos. A vista da alma que nos foi concedida para buscarmos a luz da verdade. O Cristo já nos disse, né? Buscai a verdade, porque a verdade vos libertará. Aí está a essência da alma, porque aniquila o orgulho, acaba, destrói o egoísmo, porque é uma chaga, como câncer. Denis nos traz aqui sobre o egoísmo, é como um câncer, que ali ele vai corroer as nossas células. Como trabalhar para extirpar de dentro de nós todas essas mazelas que nos impedem a sermos felizes com o outro e com nós mesmos. Aniquila o orgulho e o egoísmo. São duas chagas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E através dessa lei do amor é que se extingue as misérias sociais. Lázaro. Aí nós podemos implantar e vai estabelecer a justiça e a caridade. Muito embora, vou abrir aqui um leque bem rápido, né, porque a gente tem que avançar, porque nós temos ainda, né, Fênelon e Samson, mas eu vou avançar, mas eu me lembrei aqui de dizer para vocês, muito embora que a miséria social, ela sempre irá existir. Por quê?
Porque diante de uma sociedade em que você, como eu disse antes, esquece o outro, que você esquece de dividir o pão de cada dia, mas ela é necessária graças à reencarnação, pela oportunidade que Deus nos dá a todos de reparar algum mal que nós fizemos. É doloroso, sim, vermos os nossos irmãos sofrendo a míngua. É doloroso, sim, quando verificamos que ainda estamos no meio de uma guerra onde não existe a lei do amor, porque quando ela existir entre os homens, haverá paz. Mas a guerra não está somente lá fora, com os nossos irmãos, porque todos são os filhos de Deus. A guerra também está nessa questão que todos nós nos envolvemos de WhatsApp. Porque, queridos amados irmãos, aí vocês podem até me perguntar, mas você também utiliza o WhatsApp, mas o WhatsApp para mim é uma ferramenta de comunicação, de trabalho, de estudo. Mas a guerra do WhatsApp é quando a gente utiliza para ofender o outro, de dar insatisfação, e causa insatisfação no outro que está lendo. Porque você não sabe, aquele que vai ler, ou aquela, o sentimento, as sensações que estão presos, que estão amargurados diante de uma vida. E passam a pensar o seguinte: ora, fulano está bem melhor do que eu, veja a situação. Todos os dias recebemos, mensagens. É necessário até mesmo filtrar, como o próprio Emmanuel nos adverte, temos que filtrar as nossas mensagens, o que entra dentro do nosso lar, o que fere os nossos ouvidos, o que fere os nossos olhos. Tudo isso é como um filtro de café, que temos que atentar também para isso. Se eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu preciso também cuidar do meu espírito, através do amor. Em João, capítulo 1, versículo 4 a 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando se ama, adquire compreensão da vida e amadurece, desenvolvendo o sentimento de crescimento fraternal e de solidariedade. Vou correr para a gente passar para Fênelon. Qual o processo para que possamos se enquadrar na lei de amor? Isso aí é uma reflexão, tanto para mim como para todos nós. Tanto para os encarnados como para os desencarnados. Qual o processo para que possamos se enquadrar na lei de amor? Selecionar os bons pensamentos. Lembra que eu falei do filtro de café? Selecionar. Quando nós plantamos uma roseira, é belíssima que ela nos dá flor. Suas raízes, elas são profundas e vai buscar na terra as messes de luz através do sol. E suas pétalas são belíssimas. Cada uma tem seu cheiro, a sua peculiaridade. Então, somos nós. Se não tivermos o cuidado, a acuidade de perceber o que está em volta de nós, até mesmo aqueles espinhos, eles podem nos furar.
vou passar, né? Para termos bons sentimentos. O espírito, aqui encerra Lázaro, não deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, do nosso trabalho, da nossa ação. Eu venho à instituição buscar a minha melhoria. Mas o que é que eu estou fazendo em prol de mim mesma? Qual o tipo de ação que faz com que eu melhore a minha sintonia, os meus pensamentos? Lembra do conselho de Emmanuel? Olha o filtro, que vos granjeará muito mais dos bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suaves da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. E aqui está Fenelon, né, um dos espíritos belíssimos, que tem várias comunicações, tão somente no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no Livro dos Médiuns. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, todos nós, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado que se chama amor. Ora, quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer os povos. Houve disseções. Como entender? Porque o Cristo não veio separar. Ele veio unir os povos. Mas estávamos arraigados às leis mosaicas. Do olho por olho, dente por dente. E o Cristo nos traz que a centelha divina, esse fogo sagrado chamado amor, cura todos nós das nossas mazelas. Cada ser carrega em si uma centelha divina. Somos potencialmente seres de amor. Deus é amor. Está lá em João. Torna-se necessário desenvolver esse germe chamado amor. Ele está latente. Como nascer? Como germinar? Quando eu falei da roseira que a gente planta, mas vamos falar da semente, que quando a gente joga a semente, você precisa primeiro adubar a terra, para que possa realmente render frutos. E esses frutos, eles têm que ser colhidos com amor. Um exemplo rotineiro nosso, quando estamos na cozinha trabalhando, ou até mesmo fazendo um bolo, se não fizermos com amor, aquele bolo vai solar. Nada dá certo, queridos, amados irmãos, quando não temos a certeza de que em tudo Deus está conosco, porque Deus é amor. E aqui vamos ver a evolução. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhe ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Então, a essas pessoas que nós falamos, que estão nas guerras, eu me lembrei aqui, doutor Adolfo de Menezes. O que nós podemos fazer para enxugar aquelas lágrimas?
através das nossas orações, dos nossos sentimentos sinceros. Não essa oração decorada, mas quando nós vamos pronunciá-la, que seja sentida no âmago dos nossos sentimentos. O amor é a causa. Essa é a evolução que todos nós vamos conquistar. Eu não vou falar aqui da pirâmide, né? Porque não vai dar tempo da escala evolutiva. A felicidade é o efeito. Fomos criados simples e ignorantes para sermos felizes, destinados à perfeição. Criados pelo amor de um Pai que nos destina à felicidade. Pedro, no capítulo 1, o versículo 4 a 8, nos diz o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para os outros. Não aquele azedume, né, que eu falei, né? Não a gente fechar a janela e a vizinha está olhando para aqui. E eu fecho a janela para o meu irmão. Não dou nem sequer um bom dia para ele, porque todo dia ele está olhando para dentro da minha casa. O movimento, né, do dia a dia. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. É uma pena que a gente não vai adentrar para a gente discutir, falar um pouco o que quer dizer essa sentença de amor de Pedro. Como demonstrar o amor em nossas ações no cotidiano. Qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Quem sabe, né, a gente tem uma outra oportunidade para a gente decifrar esse código maravilhoso, né, dessa lei universal que Pedro nos traz. Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Amar é abrir o coração sem reservas. É aquele porto seguro. Mas a gente precisa ter o Cristo no leme. Jesus está no leme de nossas vidas. Esse é que é o porto seguro. Encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição. Sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas, né? O nosso querido irmão nos diz algo que aí vem ferir o meu sentimento, e eu não aceito. E aí gera uma confusão terrível entre nós. Até mesmo eu posso pensar, não quero nem vê-lo, nem na minha frente, mais nunca. Olha o que Joana diz. Mesmo estando desarmado de sentimentos de oposição, a terra, o orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. E verá praticada a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação. Tudo isso, como também o nosso sacrifício, são filhas do amor. Fénelon. Não vai dar tempo para a gente explicar cada uma dessas virtudes, né? Não dá. Não dá. Só se tiver uma outra oportunidade, então a gente já separa e fala sobre eles. Samson, membro da sociedade, né, parisiense. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal. Probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana. Haja vista, queridos amados irmãos e irmãs,
nós temos uma família e conseguimos amar aqueles que estão dentro do nosso lar. E às vezes não conseguimos nem amar os nossos filhos. Isso requer uma outra oportunidade, né? Mas atentemos para isso. Às vezes não conseguimos amar aqueles que nos cercam no dia a dia, porque no lar é que vamos conseguir atingir o alvo das nossas conquistas. Não são as conquistas pessoais, elas são necessárias para a nossa sobrevivência do nosso corpo. Mas as nossas conquistas de reparar os nossos erros é sofrimento. Sim. Mas não reclamar da bondade de Deus, porque estamos atravessando determinadas amarguras, determinadas quedas que nos ferem e que sangram. Então aí eu questiono, todos nós temos o elixir da vida. Como é que vamos passar o elixir da vida se eu estou sentindo a dor daqueles que convivem comigo? Outro ponto aqui da questão, eu não vou ler para não me deter, mas depois nós vamos estudar, não é isso? Que é no Livro dos Espíritos, a questão 887, onde nós temos que voltar também a questão da lei do amor aos nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram. Não aquela sentença que eu digo, ele vai ver, Deus é pai, ainda coloca Deus como pai. Fulano me paga. Qual a sentença que a gente pode tirar disso tudo? Portanto, amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Antes de fores ao altar, volta e reconcilia-te com teu adversário, enquanto estamos no dia a dia encontrando com ele. Porque mais tarde será cobrado. Porque a vida, queridos amigos e irmãos e amados, continua. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, para seu caminho, ela é revolucionária e segue a rota que é fixa e invariável. Sansão. Estou correndo um pouquinho, né? Mas é do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles também. Tem um capítulo, que é o capítulo 4, Jesus e amor. Vamos ver o que ela diz. Por amor elegeu um samaritano, desprezado, para que dele fazer o símbolo da solidariedade, da fraternidade. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. A culpa é uma outra palestra, né? Pelo amor, atendeu a estrangeira Ciro Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. Sempre havia amor em sua trajetória. Sempre. Jesus, como um homem, como um excelente pedagogo, é a essência pura do divino amor de Deus, que semeou a todos indistintamente. Não viu o credo a que pertence. Estava ali pregando, consolando os aflitos,
iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e da alma. E aqui nós são exemplos, né? Abre aqui para mim. São exemplos de espíritos. Obrigada. Perdão, só um minutinho. Eu não costumo beber água, mas eu acho que é o vento, o ar-condicionado, o ventilador. E o calor também, né? São exemplos vivos que passaram entre nós, deixando marcas de beleza mais íntima. É um sol brilhante. A nossa querida, a Madre Teresa de Calcutá. Francisco Cândido Xavier. E a nossa querida Irmã Dulce. Esses três. Veja que exemplo de humildade e sabedoria divina. Certa feita, um repórter, entrevistando a Irmã Dulce, questionou a ela qual era a religião dela. E ela respondeu: a minha religião é o amor. A religião é o amor. Religião é religare, que nos liga àquele mais próximo e que nos liga a Deus. E a espiritualidade amiga, porque quando eu tenho bons sentimentos, a minha razão, ela floresce. E eu identifico, através desses sentimentos melhorados, através das nossas conquistas, através dos nossos aprendizados, eu vou entender aquilo que advém dos espíritos, se são conteúdos bons ou maus. Os direcionamentos, quais os caminhos que eu devo percorrer. A Irmã Teresa de Calcutá se dizia o lápis de Deus. A gente também não vai demorar, porque a hora já é chegada, né? Afirmando que quem escrevia era o Senhor. Chico Xavier se dizia que era o cisco de Deus. A Irmã Dulce afirmou que a miséria é falta de amor entre os homens. E é uma realidade a falta de amor entre os homens. Nós vamos fazer a leitura daqui em um breve contexto de Denis, que nos traz nesse livro, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É curto para a gente encerrar e passar a palavra à nossa irmã, que a hora já é chegada, né? Joana de Anjos, mais uma vez, no livro Jesus e Atualidade. Se queres o triunfo real, sai a campo e a luta. Porque vivermos presos dentro de uma caverna, como ela fala, essa caverna somos nós, prisioneiros, acorrentados. E não trabalhar, se eu vejo algo errado, se eu tiro daqui e vou colocar no lixo, já é uma tarefa de amor. Agora, se eu jogar e não acertar o cesto, temos que sair a campo e a luta. Abre-te. Belíssimas essas palavras de Joana. Abre-te ao amor e ama sem esperar a resposta.
Sim, a gente esperar que o outro agradeça, que você agradeça, que eu também estou incluída. Eu não posso fazer o outro e esperar fulano nem agradecer o que eu fiz. É fazer o bem sem olhar a quem. Não vivermos na incerteza do que foi ontem, o que é o hoje, o que será amanhã. Porque o amanhã só a Deus pertence. Em João, capítulo 3, filhinhos, versículo 3, perdão. É o versículo, o capítulo 1. Filhinhos, não amemos com palavra, porque falar é muito fácil. Muito fácil falar, eu te amo. Será que esse amor é recíproco? Eu faço jus às minhas palavras? É uma reflexão. Não amemos com a palavra, nem com a língua, porque a língua, meus queridos amados irmãos, ela mata e fere, dependendo do que eu proferir. Ela mata e fere. Ela amaldiçoa. Mas quando eu higienizo a minha casa mental, a minha língua semeia tudo que é bom. Eu tenho sempre uma palavra de conforto. Eu não vou ficar preso aos meus sentimentos. Mas com ações e em verdade. Eu não vou ler mais Denis, né, que não vai dar tempo, mas veja, vou repetir, para encerrar. Filhinhos, não amemos com palavras. As palavras, às vezes, elas são vãs e seguem ao vento. Seguem ao vento. Se perdem nos labirintos das nossas paixões. Nem com a língua, mas com ações de verdade. É procurar nosso irmão, procurar Edmilson, a Marlene e tantos outros que trabalham nesta casa de oração, de trabalho, de estudo. O nosso querido irmão Edinaldo, que está ali. O que fazer para arregaçar as mangas e trabalharmos enquanto é tempo? O Cristo está no leme de nossas vidas. Temos que confiar. Então, que Deus, em toda a sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos dando a fé, a perseverança, de sermos também melhores, de continuarmos a trilhar os nossos caminhos, mesmo caindo. Que Deus abençoe a todos. Saúde e paz, do corpo e do espírito. Obrigada pela oportunidade e paciência.